Eu sou Denise Bueno e estamos aqui começando mais um episódio de Portas Abertas do IRB Brasil Re. Nesse episódio, eu estou com o CEO e presidente de administração do IRB, Antônio Cássio dos Santos. Tudo bom, Cássio? Tudo bem, Denise. Prazer tê-la aqui. Explica pra gente, Cássio, o que o índice de solvência mede em uma empresa do seu setor? O índice de solvência mede a capacidade de uma resseguradora pagar as obrigações que tem. Não é? Você soma todos os ativos da empresa, que são os bens e direitos, e divide, não é, pelos passivos todos da empresa. Não é? E isso vai sair um índice. Se esse índice for inferior a 1, não é, significa que a empresa tem problemas. Se esse índice é superior a 1, e quanto mais superior for, significa que a empresa é sã, que a empresa é saudável, que a empresa não tem problemas de pagamentos. Né? É simples assim. No caso específico do IRB, o IRB tem, para cada 1 de obrigação, 2,44 Então, 2,44 de bens e direitos. é um índice que está acima do mercado internacional. Sim, é no topo do mercado internacional, do mercado global isso. Né? Entendi. E o que a gente pode entender, então, por uma liquidez regulatória, né? É a mesma coisa que solvência? Não, liquidez regulatória é simplesmente um enquadramento técnico, não é? A legislação diz, a legislação de seguros de cada país tem as suas regras. No caso brasileiro, a legislação diz que você tem que ter, para cada obrigação, não é, de pagamento de sinistros, não é, por exemplo, que você já tem registrado no seu balanço, ou das reservas de prêmio, que nada mais são do que os prêmios diferidos, não é? Você tem que ter uma composição de ativos seguindo uma determinada regra do Conselho Monetário Nacional. No caso brasileiro, nessa regra, qualquer ativo de liquidez imediata, ou seja, de médio ou de longo prazo, não serve para cobrir reserva. Isso é uma especificidade do regulador ou da regulação brasileira. Não é nem especificamente, não é, do CNSP, que regula as seguradoras, tampouco da SUSEP, mas sim do Conselho Monetário Nacional. E neste caso, nós temos um pequeno desenquadramento, um desenquadramento que gira em torno, nesse momento, de entre 20% e 25%, não mais do que isso. O que significa? Em que pese o fato da empresa ter muito mais ativo do que passivos, ou seja, eu falei agora há pouco, 2,44 para 1, em termos de enquadramento técnico, nós deveríamos ter mais títulos, por exemplo, do governo brasileiro. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar parte da nossa posição e converter em títulos do governo brasileiro. Não é? Por exemplo, ou em CDBs de bancos de alta liquidez. Não é? Mas, de toda maneira, a quantidade de ativos que a companhia tem, isso se faz uma confusão danada, se a empresa tem solvência ou não tem solvência, o que ela está é desenquadrada tecnicamente. Não é? Este fato de estar desenquadrada tecnicamente é uma coisa corriqueira na atividade de seguros. Que é uma coisa que você vai... Que você vai ajustando, porque você tem que liquidar ativos que não estão vinculados à reserva e transformá-los em ativos vinculados a reservas. Não é? Eu tenho que converter ativos que não estão vinculados às provisões técnicas em ativos que são aceitos para enquadramento de acordo com a resolução do Conselho Monetário Nacional. E na sua carteira de portfólio de investimentos, você tem vários ativos que você pode... Tem muitos ativos, por exemplo, na nossa carteira, que são ativos de retrocessão, não é? Ou imóveis, ou ativos de outra natureza, é que a gente tem que fazer um swap. Ou liquidar esses ativos no momento mais oportuno, não é? Liquida esses ativos, vende esses ativos ou faz um desconto desses ativos e compra ativos que são aceitos pela legislação. O desenquadramento técnico é um tecnicismo, não é? Da atividade de seguros. Então se confunde, se faz muita confusão com solvência, isso não tem nada a ver com solvência. É claro que se a companhia tivesse um problema de solvência, e além disso, desenquadramento técnico, poderia ser, exacerba um problema de solvência. Bom, então pelo que você está me explicando, Cássio, eu posso entender então que a empresa está solvente. Então não existe nenhuma possibilidade de recuperação judicial da companhia? Nenhuma, até porque nas atividades de seguros e financeiras, recuperação judicial não cabe, não é? Ou uma empresa está solvente ou ela está insolvente. Não é? Então, quando se fala no mercado, ou quando se aventa esse tipo de coisa que a gente vê nas redes sociais, isso é um absurdo.
Não é? Não existe essa possibilidade. Não se aplica. Por duas razões. Conceitualmente, não se aplica a nossas atividades, não é? E segundo, uma empresa só seria, vamos imaginar que a gente fosse uma empresa de serviços ou comercial ou industrial. Ela só iria a uma recuperação judicial se aquele índice que eu falei de solvência do início fosse inferior, muito inferior a 1. Por exemplo, uma empresa que tem um índice de solvência no setor comercial de 0,40, 0,50. Não é? Ela tá propensa a uma coisa dessa. No nosso caso, não é? Como eu disse anteriormente, nós temos 2,40, 2,45 de índice de solvência. Então, para cada um de obrigação, nós temos 2,44, 2,45 reais para cobrir. Então, nós temos cobertos 2,5 vezes. Bom, o que tem dentro da empresa, pelo que eu vejo, são pessoas talentosas, né, que são disputadas pelo mercado e que estão aí com um cenário muito promissor do mercado de seguros, que traz um cenário promissor para uma resseguradora como o IRB, né? Como que você vislumbra, assim, explorar esse mercado, ainda mais em agro, uma coisa que vocês também têm um peso grande, né? Para melhorar ainda mais os resultados do IRB daqui para frente. O IRB tem uma grande vantagem competitiva e que é sustentável ao longo dos anos, dos 80 anos da sua história. Quando você pensa em qualquer projeto de infraestrutura desse país, realizado nos últimos 80 anos, não é? Aliás, foi isso que inspirou Getúlio Vargas a criar o IRB há 81 anos atrás, qualquer um desses projetos passou pelo IRB. Sim. Entendeu? Então o IRB tem um valor que é a história, a experiência. E a experiência do risco é a chave da atividade de resseguros. Ou seja, poder precificar de forma adequada um risco cria uma vantagem competitiva muito grande. Essa é a primeira vantagem competitiva do IRB. Ele tem conhecimento de todos os riscos, não é? De infraestrutura, não é, que se desenvolveu no país, quer na iniciativa privada, quer no setor público ao longo de sua história. Essa é a primeira vantagem. Um banco de dados fantásticos e a capacidade de precificação. Segundo, nós temos um quadro funcional, principalmente na área técnica de primeira linha. Como você disse, um quadro funcional excelente. Então, a análise de riscos ela depende de uma base histórica, não é, do conhecimento de como esses riscos se comportaram ao longo do tempo, e gente que seja capaz de analisar, não é, essa base de dados que a empresa dispõe. Então, nós também temos essa segunda condição, e essa condição cria uma vantagem competitiva natural que está no expertise dos técnicos, não é, dos underwriters, como a gente chama, que são aqueles que tomam o risco, que subscrevem o risco. E o terceiro aspecto, que também é uma vantagem competitiva, é o custo operacional. Comparado com qualquer outra resseguradora no mundo, nós temos um custo de operação muito baixo. Por quê? Porque a empresa é extremamente digital. A empresa tem um nível técnico muito elevado, ou seja, mais intelecto e menos braço, não é? Porque não precisa do braço em função do nível de informatização e do nível intelectual que tem os principais recursos da companhia, principalmente na parte de subscrição de riscos. Então, isso dá ao IRB de se distinguir na atividade de resseguros, não é? Porque tem 3 elementos: base de dados, qualidade de recursos humanos e uma eficiência operacional que gira em torno de 5%. E o quarto, naturalmente, que conta, e conta muito no nosso caso, nós temos algo da ordem de 37%, 38% de market share no Brasil. Não é? Então, existe o market power, existe a excelência operacional, existe a excelência dos recursos humanos, dos talentos humanos, e existe base de dados. Isso é que faz o IRB uma empresa distinta. Bom, você acredita que esses problemas assim com a SUSEP vão estar resolvidos já esse ano para vocês começarem em 2021, já disputando o mercado? É nisso que nós estamos focados. Nós estamos fazendo as coisas com muita preciosidade, com muita precisão, com muita presteza, não é? E com muita prudência, porque ao resolver esse problema, naturalmente a gente começa uma nova vida na companhia do ponto de vista
regulatório. Dois, do ponto de vista de estratégia, a estratégia que nós temos na cabeça é muito clara, tendo essas vantagens competitivas, não é? Afastando ou liberando a SUSEP para outras atividades, não é? E podendo focar na nossa atividade fim, que é fazer resseguros, não é? Nós temos uma condição única, não é? De fazer com que a companhia seja uma companhia absolutamente competitiva e rentável. Eu tenho mais uma pergunta, Cássio. Como é que estão os resultados da companhia? A companhia vem se recuperando como previsto, como já antecipado ao mercado, quer seja durante a nossa conversa com jornalistas e com investidores, quando da publicação das ITRs do segundo trimestre, assim como em outros comunicados que fizemos ao mercado ao longo desse período, né? O resultado de julho já foi muito melhor do que aquilo que nós vimos no primeiro semestre. O resultado de agosto, ele mantém a mesma tendência e com o nível de transparência que nós nos comprometemos com os investidores e com a imprensa, não é? Linha por linha, dizendo exatamente aquilo que é e mostrando o que é negócio descontinuado e negócios continuados. A propósito, os negócios descontinuados, também há muita especulação de que esses negócios têm cauda longa, são negócios da área de vida, não é? E negócios da área de vida descontinuados, especialmente, aliás, exclusivamente da área internacional, a cauda é muito curta. Por quê? Porque são apólices de vida vinculadas a pecúlio. Pecúlio é aquela pensão que a família recebe quando o titular do seguro faleceu, não é? Então, primeiro, a família tem que continuar sobrevivendo, não é? Então ela avisa o sinistro muito rápido. Então, quanto mais rápido é avisado um sinistro, significa menor é a cauda. Quanto mais tarde é avisado um sinistro, significa mais longa é a cauda. Então, neste caso, como especificamente o principal contrato que nós não renovamos, não é? É uma grande operação de seguros de vida, não é? Para cobertura de fundos de pensão no exterior, não é? A gente espera, naturalmente, que as pessoas avisem esses sinistros num curto espaço de tempo, não é? Você não vai esperar 10 anos para avisar um sinistro, ou 2 anos, ou 18 meses para avisar um sinistro que ocorreu ontem, não é? Ainda mais de morte, a família precisa continuar comendo. Então, neste caso, eu volto a insistir e esclarecer, não é? Para a nossa audiência que são sinistros de cauda curta. Pegando o gancho, então, da transparência, né, Cássio, eu gostaria de te perguntar, tem alguns esqueletos, algumas coisas mais que vão se achar nesse balanço ou não? Olha, o que nós tínhamos que fazer foi feito com uma auditoria forense, não é? Uma auditoria forense que é aquela que vai nos detalhes dos detalhes, não é? E tudo aquilo que nós encontramos foi ajustado. Então essa história que tem muito esqueleto na companhia, que tem coisa que a administração sabe que não registrou, é inverdade. Tudo que nós identificamos, nós registramos. Então eu poderia dizer, não é, que daquilo que foi identificado não há nada que não esteja registrado. E os créditos tributários de Londres? Que se excelente muito? Pergunta. Existe um ativo, não é, que é a perspectiva de compensar resultados futuros das nossas atividades internacionais, não é? Com créditos fiscais que nós temos em Londres, não é? Se eles são exequíveis ou não. Nós temos os créditos, eles existem, não é? Nós estamos fazendo uma análise minuciosa da viabilidade de utilizá-los ou não, não é? Se nós não formos utilizá-los, a gente simplesmente vai baixar esses créditos. Não tem muito mais do que inventar ou fazer. É transparência total. Existe o crédito, ele está no nosso balanço, não é? Se a gente chegar à conclusão que, quer seja por questão tributária, quer seja por questão de custos de viabilização, quer seja para ter isso absolutamente ok com o estilo da nova administração, eu não tenho problema nenhum de baixar esse ativo, que é um ativo intangível, ou seja, é um ativo que não se converte em caixa, não é?
no curto espaço de tempo. Então isso não dá impacto nenhum na situação de caixa da companhia se nós viermos a baixar. Não é? Então, respondendo agora objetivamente a sua pergunta, nós temos um ativo, estamos vendo se é factível mantê-lo no nosso balanço ou não, ou seja, se nós temos capacidade de aproveitá-lo dentro de um espaço de tempo relativamente razoável, não é? Ou seja, razoável, 2, 3, 4 anos. Se não temos, nós vamos simplesmente baixar. Ok, Cássio. Eu agradeço muito. Acho que a gente conseguiu esclarecer muitas dúvidas que as pessoas tinham em relação ao IRB, né? E te vejo no próximo vídeo. Obrigada.